Vamos aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Vamos aqui, ó. Gênesis capítulo 6, versos 5 ao 10. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse ao Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, pois me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Está pedindo original, please? Se andava com Deus, vai dizer que o nosso pai Noé não sabia que o nosso pai Adão e nossa mãe Eva já tinham guardado o santo sábado lá na criação, porque ele era perfeito diante do Eterno. Lembra que eu falei? Deus, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Sim ou não? Quem guardou o santo sábado primeiro do que o nosso pai Abraão, do que os nossos pais lá no deserto? Primeiro nosso pai Adão e nossa mãe Eva lá no jardim. Depois nosso pai Noé, que ele andava com Deus. Se andava com Deus, sabia de tudo. Se achou graça diante dos olhos do Eterno, de tudo. E já registradão para você que quer distorcer, nosso pai Abraão. Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E depois, Gênesis capítulo 39, verso 8, verso 6 ao 9. Sim ou não? Nosso irmão José, para a honra e glória de Deus. Vamos aqui para nós dar um passo aqui na frente aqui, ó. Nosso irmão José, Gênesis capítulo 39, verso 6 ao 9. Vamos aqui para nós vermos aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Gentios e gentios, né? Vamos aqui para nós vermos aqui. Não tem problema. Nós vamos ver o que vai sobrar aqui por último aqui, ó. Agora aqui, meus irmãos, nós vamos ler com força, porque aqui nós vamos matar 2 coelhos em uma cajadada só. 2 coelhos em uma cajadada só aqui. Porque nós temos muito falando por aí, porque uma vez eu peguei um quase pastor, que achava, porque quem veio andando por aí por a rua, não sabe nem que prega, nem que isso, nem aquilo, nem outro, aquilo outro. Eu fui fazer uma viagem e me deparei com um quase pastor. Aí eu cheguei lá, aí o pastor começou a falar para mim de parte de alimentação, quase pastor, né? Pregador. Falou assim, porque Pedro comeu lá dos animais quadrúpedes lá e tal, e teimando comigo. Aí eu bem na minha, na tranquilidade total, eu só falei assim, onde é que tá isso aí? Ah, não sei, mas ele comeu os animais, matou e comeu. Aí eu falei, ué, matou e comeu? Você vai me dar liberdade para mim falar? Porque nós temos que ter sabedoria e prudência, não é invadir assim não. Não, vamos lá. Eu falei, não, mas tá onde? Tá em que livro isso aí? Onde é que tá isso aí? No Novo, no Velho Testamento? Aquilo aí. Olha o The Great John Preachão aí dando uma de João sem bração. Olha o The Great John Preachão dando uma de Joãozão sem bração. Onde é que tá isso aí? Tá no Novo Testamento? Tá no Velho Testamento? Onde é que tá isso aí? Que eu quero ver aí. Me diz aí. Ah, não sei não, mas tá escrito. Eu falei, ué, como é que você vai falar um assunto? Você não sabe nem onde é. Vamos lá. Vamos para dentro da Bíblia? Vamos. Mostrar dentro da Bíblia. Aí eu não estava com a Bíblia na mão, peguei o telefone e fui lá, né? Falei, você tem certeza que que o nosso irmão Pedro, nosso irmão Pedro, comeu os animais? E aquilo não era animais. Aquilo foi uma visão que ele teve. Uma visão. Não, tenho. Eu falei, então tá bom, então bora para dentro da palavra de Deus. Pega bem isso aqui, ó. O nosso irmão Pedro. Isso depois da morte de Cristo. Isso aqui que nós vamos ler aqui agora. Isso aqui depois da morte do nosso Senhor e Salvador Yeshua Mashiach.
Vamos lá, para a honra e glória de Deus. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Pegou a fita, como é que funciona? E o The Great John Preachão dando uma de Joãozão sem bração, que não entendia de nadão. Esse The Great Preachão, ele caça conversa até ao vivo. Até ao vivo já cor assim, o The Great Preachão, então, eu gosto de caçar uma conversinha também. É porque a gente vê, eu sou um pregador, eu sou um pastor, eu sou não sei o quê, isso, aquilo, outro. Aí na hora que leva para dentro da palavra de Deus, passa vergonha. Vamos lá, nós vamos ler isso aqui tudinho aqui, ó. Vou ler aqui, ó, do verso Atos capítulo 10, verso 1 ao 35. Nós vamos ler com força, para nós fazermos o fechamentão do vídeo para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos lá. Eu vou fazer aqui o reverso aqui. Vou fazer o reverso para ficar mais beautiful, sabe por quê? Porque muitos, vamos aqui, ó, Gálatas capítulo 2, verso 11 ao 16. Gálatas capítulo 2, verso 11 ao 16. Aí, no tempo do judeu, que não sei o que, isso, aquilo, outro, sabe o que que acontece? É tudo que Satanás quer, sabe por quê? Porque o desejo dele é que o mundo inteiro acate isso aqui dele, ó. Acate aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. De modo que ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E quem é a besta? Ele é um mesmo, o diabão. Que ele esteja repreendido na nossa vida essa porcaria. Aí sabe o que é? Não, eu sou gentil, eu vivo debaixo da graça, não sei o que, isso, aquilo, outro. Depois que você aceita Cristo como seu Salvador, você já não é mais gentil, você já tem que viver em santificação. Por quê? Porque o teu corpo não é mais o teu corpo. E não é nosso corpo, não é que não foi nós que criou, é o templo e morada do Espírito Santo que habita em nós. E por acaso o Espírito Santo é mentiroso, ele aprova mentira, e por aí vai, tudo que não presta. Vamos ver aqui. Nananina, não era facinho assim não, ó. Só para chegar e tá aqui debaixo da graça que ainda teve luta ainda. Tá pensando que era assim? Vocês podem distorcer por aí, mas ovelhas, ninguém engana, ovelhas. Quando ouve assim a voz, assim, o chamado do eterno, ninguém engana. Vamos lá. E lembrando que a oração foi para tirar meus irmãos daí de dentro desses ninhos de Satanás. Aqui, ó. Olha, quem estava aqui, ó. Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resiste-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comiam com os gentios. Está pedindo agnal, please. O evangelho já era para ter alcançado os gentios, não era? Porque Cristo já tinha morrido, nosso irmão Paulo aqui. E ainda vai ver a contenda que tinha ainda para ver. Os filhos de Satanás podem distorcer do jeito que tiver de distorcer por aí. Lembra, ovelha não se engana. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, tendo os da circuncisão, vamos lá, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Stop here right now, please. Pode dizer, falei antes, pode distorcer do jeito que tiver distorcer, mas se ele estava lá com os gentios, era para ter alguma contenda, para ter alguma rincha, para ter algum mimimi? Não. Sabe o que eu quero que você entenda aqui, nesse vídeo aqui que você parou aqui? Lembra, pastor grandão que você parou aqui, porque é ovelha. Porque é ovelha e você sabe que não é amador que está pregando. Olha aqui nos meus olhos. É que nós, que éramos gentios e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós temos que ser eternamente grato ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que verteu o seu sangue no madeiro por mim e por você. Gratidão, porque gentios
Era uma podridão, imundícia, e porque gentios andam numa mentirada por aí afora e vai, uma safadeza na frente de marido ou na frente de mulher, uma coisa, mas por trás é outra totalmente diferente e por aí vai. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que é? Por isso, lembra o que eu falo aqui? Não é querer ser melhor do que os outros, não. Eu sempre, do meu deitar ao meu levantar, amanhecer com Cristo e deitar com Cristo. Porque eu não sei se eu vou morrer dormindo, ninguém sabe. Então, Senhor, toma, Senhor, o meu corpo, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Eis-me aqui nas tuas mãos. E aí, o que se cumpre? Salmos 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Pá! Despertou? Joelho no chão. Pai, tapa os meus ouvidos de músicas mundanas. Tapa os meus olhos nessas redes sociais. Tapa os meus olhos, Pai, de tudo que não Te louva e não Te glorifica. Pai, eis-me aqui, Senhor, nas Tuas mãos. Mais um dia, Pai, que é desconhecido para mim, mas conhecido para o Senhor. Que o Senhor, Pai, derrama todas as muralhas, desfaz todo o laço do inimigo na minha vida. Pai, que eu estou amanhecendo com o Senhor e quero, Pai, anoitecer com o Senhor e dormir com o Senhor. Sabe por quê? Porque nós vemos muitos por aí afora. Eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu peco até na comida que eu como, eu peco até na música que eu ouço. Por quê? Porque é o nosso levantar. Lembra que você, se você já não se amanhecer, o perigo está aí, porque você já amanhece o dia já caindo no laço do tentador. Se você não se ajoelhar na presença do Senhor, mas no teu tempo, fica na comunhão. Sabe por quê? Porque você está pedindo o eterno. Pai, tapa os meus ouvidos de palavras, Pai, que não te convém, de músicas que não te convém. Pai, se porventura eu passar em algum lugar, pegar um carro, seja o que for, estiver rodando essas músicas que não te convém, Pai, que elas, Pai, faz barulhos nos meus ouvidos, mas que ela não entra nos meus ouvidos. Pai, se eu ver alguma coisa, Senhor, que o Senhor, Pai, coloque escamas nos meus olhos, para que não venha me contaminar. Lembra o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Digo-vos, se alguém olhar para uma mulher com más intenções, já cometeu adultério com ela, Senhor, não? Por isso que nós temos que colocar o nosso Pai no nosso levantar, ao nosso deitar na nossa vida. E mais, se você está com esse negócio de eu peco naquilo, peco nisso, peco não sei o que, isso, aquilo, outro, porque as músicas mundanas, elas podem até soar nos nossos ouvidos, mas elas não entram para balancear a nossa mente. E se balancear a mente, implantar na mente, ela desce para o coração. Aí é que é o perigo. Aí é que é o perigo. Senhor, repreende todo o mal da minha vida. Que seja mais um dia que eu venha sair vitorioso com o teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Esse é o segredo do cristão. Amanhecer com Cristo e anoitecer com Cristo. Não é querendo ser melhor do que ninguém. Por quê? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, para tragar, e se der lugar para ele, mesmo não está nem aí não. Já não dando lugar, ele entra, não está nem aí. O nosso Pai, ó, Apocalipse, capítulo 3, verso 20, o nosso Pai, ó, amoroso, ó. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E já porque ele entra com todo o poder, não está nem para nada. Pegou? Esse é o ritmo do cristão. Amanhecer com Cristo e anoitecer com Cristo. Porque nós temos telefone, redes sociais. Não passa? Pode ser mulher quase pelada por aí afora, música por aí mundano. Não passa por aí afora? Que os teus olhos não vê. Sabe por quê? Porque você amanheceu o dia com Cristo, você não está na carne, você está em espírito. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que é a vida do cristão? Para com esse negócio, eu peco todo dia, eu peco toda hora, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não tenho certeza da minha salvação. Se você mais perguntar para cristãos por aí afora, eu me deparo com isso aí direto. Ai, Edinaldo, como é que eu sei, Edinaldo, que eu vou ser escolhido? Como é que eu sei? Porque muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Como é que eu sei? É simples, easy, light, bright, fácil, claro e prático. Que jeito que você está vivendo? De coração, tem que ser de coração. Não é para querer ser melhor do que ninguém, não, que ninguém é melhor do que ninguém. Sem Cristo, nada podemos fazer.
de coração. Como é que você está vivendo diante de Cristo? Como é que você está vivendo diante de Cristo? Rapaz, eu caí foi de costa. Com a história que eu ouvi de um amigo meu, que era amigo meu, que eu não tinha conhecimento com ele, assim, ó. Amigo de negócio. Sabe o que é amigo de negócio? Que eu não tinha conhecimento. O cara quebrou. O cara quebrou, que eu falei pra ele assim, eu não sei o que foi que tu viu, o que que houve. O cara quebrou. Sabe o que é quebrar? Cara boa, tem uma condição bacana, isso, aquilo, outro. Deu ver assim, eu nunca no mundo pensava que o cara tinha uma vida que nele tinha. Nunca no mundo. Só por aí você vê. Vê cara, mas não vê coração. Ninguém sabe o que ninguém faz pra lá. Negócio é uma coisa, amizade é uma coisa, mas o profundo é outra coisa, totalmente diferente. E o que eu ouvi, eu não posso nem falar aqui. Mas quer que eu te diga uma coisa? Nunca no mundo eu pensava um negócio daquele. O cara se quebrou. Dá pra você ver o tamanho do problema? E sabe o que eu tenho pra falar pra você? Se não vigiar, o inimigo, ele entra, ele bota pra lascar mesmo, ele não tá nem aí pra nada. Sabe por quê? Porque ele já está julgado e condenado. E quanto mais ele puder levar, arrastar para o fogo e enxofre que está preparado para ele e para quem morrer perdido, para ele é lucro, porque ele já está julgado e condenado. Dá para você ver o tamanho do problema? Coisa tenebrosa que eu não posso nem contar aqui. Só para você ver o tamanho do problema. E sabe quando a gente fala, olha, vigia, como você está vivendo? Como está a tua situação diante do Eterno? Aí, Edinaldo, eu peco todo dia, peco toda hora, não sei o que, isso, aquilo, vem cá. Então você está tomando o nome do nosso Eterno em vão, você não tem certeza da tua salvação, porque eu tenho certeza da minha salvação. Eu só não estou na eternidade. Porque eu amanheço com Cristo e anoiteço com Cristo. Não é para ser melhor do que ninguém. Sabe o que é isso? Honrando o sangue, sendo grato, porque eu era um gentil, uma porcaria, eu peco. Lembra, eu peco. Não sou santo, eu peco. É diferente. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. O que Cristo está fazendo no santuário celeste? Intercedendo por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Cristo está fazendo isso por mim e por você. Não existe esse negócio de uma vez salvo, está salvo para sempre. Não, a tua salvação ela é contínua aqui, ó, contínua. Contínua. Se você tem dúvida da tua salvação, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passe a ter. Coloque Cristo no teu deitar, no teu levantar na tua vida. Se ajoelhe na presença do Eterno e fala, Pai, me dá um coração novo. Deixa se cumprir na tua vida. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E tenha paz no teu deitar, ao teu levantar e põe Cristo na tua vida. Sabe por quê? Porque se você não vigiar, se você viver na prática do pecando, com esse negócio de eu peco todo dia na minha mente, numa música, não sei o quê, isso, aquilo, outro. Não, porque tem crente que é assim. Uma música toca lá e ele já está aqui, ó. Já está como que, ó, já está se rebolando por aí afora. E sabe o que acontece nisso aí? É desse jeito que Satanás gosta. Sabe por quê? Porque vai indo hoje, amanhã, depois, isso, aquilo, outro, aí já vira o quê? Um viciozinho, já vira um pecado acariciado. E quando se entrega para Satanás, não volta mais. Lembra? Não volta mais. Porque já virou um entrelaçou contra o Espírito Santo. Não é assim, ó, eu pequei hoje, já pequei contra o Espírito Santo. Não, ele vai assim, virando uma telinha de aranha. Aí lembra o que acontece? 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. E Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse, não digo que rogue, não digo, tem bíblia que vai falar, não digo que ore. Por quê? Porque Deus não atende mais. Lembra o que foi falado antes? João, capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Já era, se entregar para Satanás, já era. Pode ver 100 anos, 300 anos, 500 anos, já era, não adianta, já era. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí começa nesse negócio, uma mentirinha daqui, uma mentirinha dali, não sei o que, isso, aquilo, outro, vai. Rapaz, tem crente, uma vez eu me deparei. Aí eu sempre me deparo com situações por aí afora. Nossa, eu falei essa mentirinha aqui só para me livrar de fulano logo. Ei, se fulano
ligar, falar que me vê por aí, fala que não me viu não. Para mim isso não rola não. Olha nos meus olhos aqui, a você que é crente, a você que não é crente, todo aquele, já imaginou você mentir por você? Você já não passa batido na presença de Deus e você mentir pelos outros. Já imaginou? Nessa hora, você dá um infarto a fulminante e morrer na prática da mentira, mentindo pros outros. E aí, lembra que para nós morrermos, basta nós estarmos vivos. Um AVC, uma parada cardíaca e por aí vai. Um infarto fulminante e por aí vai. E aí, nessa hora você está mentindo ali, isso, aquilo, outro e pá! E aí? Como é que fica a tua situação diante do Eterno? Lembra? Revelation chapter 22, verse 15. For without your dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. Pois fora da eternidade, pois fora ficou os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos e todo aquele, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Já imaginou você morrer nessa hora? E o que eu tenho para falar para todos vocês, quer seja adventista do sétimo dia, quer seja batista, não sei o que, quadrangular, bota tudo no pacote só assim, quer que eu diga uma coisa para você? Se você não tem certeza da tua salvação, passe a ter. Sabe por quê? Porque se você não tiver certeza da tua salvação, quem é que vai ter por você? O que você... Lembrando, nós não estamos na eternidade ainda, mas o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí eu te pergunto, você vai querer ficar vivendo na prática do pecado, pecando todo dia, toda hora, com esse negócio, a gente peca toda hora, peca até não dormir, tá não sei o quê. Para que existe essa palavra aqui? Repreensão. Pai, repreende esses pensamentos malignos da minha mente. Se você estiver pensando em alguma coisa que não convém ao Espírito Santo, o que você tem que fazer? Pai, repreende para esse pensamento maligno, Pai, da minha mente. E você fazendo isso, colocando isso em prática, você não vai viver pecando toda hora, porque até pelos nossos pecados, lembra? Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estejam encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. E quem é que habita em nós? Não é o Espírito Santo, quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador? Só que Ele só permanece habitando em nós se nós verdadeiramente fizer por onde Ele permanecer habitando em nós. Que nós não venhamos viver na prática do pecado, porque se viver na prática do pecado, está sendo filho de Satanás e acabou. É fácil e prático aqui, o que serve para o pregador serve para o ouvidor. Pegou a fita para você ver como é que a banda toca? Pegou a fita? É desse jeitinho. Pois se você não tem certeza da tua salvação, procure a ter no teu deitar. Entregue teu corpo para Cristo, no teu levantar, entregue teu dia para Cristo. Pai, como eu falei antes, põe escamas nos meus olhos para mim não ver as porcarias do mundo. Tapa os meus ouvidos para mim não ouvir essas músicas mundanas que não tem nada a ver com o Senhor. Pai, me ajude para mim, Senhor, passar o dia com um Senhor. Lembra? Para o homem, todas as coisas são impossíveis, mas para Deus, com Cristo, tudo é possível. É possível para mim e para muitos, por que não vai ser possível para você? Não brinque, porque Satanás não está brincando para querer nos levar para o fogo e enxofre que está preparado para ele, para os anjos dele que já morreram, que está com ele, e os anjos dele que estão aí, os filhos dele que estão aí, ó, cilindrando por aí afora, ó, peregrinando por aí afora, que já estão, ó, julgados e condenados, vivão da Silva, que vão só esperar morrer para ressuscitar na segunda ressurreição e ser assadão com ele. E outros vão só esperar Cristo voltar, para quê? Para também morrer quando vier a glória de Deus e ressuscitar só na segunda ressurreição e ser assadão com ele, com um fogão eterno que está preparado para ele, para os anjos dele. E aí? Isso aqui não é terror não, isso aqui é para te despertar. Pare com isso, porque o que mais tem por aí afora é crente que não tem a certeza da sua salvação, que tem dúvida da sua salvação. O que você está fazendo? Indo para a igreja? Outros até pregando a palavra de Deus por aí afora. Ai, nossa, será como é que eu tô? Que não sei o que, isso, aquilo outro. Se examine. Se examine. O que o nosso irmão Paulo fala?
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembrando, a graça, ela não obriga ninguém a ser fiel a ele. Só que a graça também não salva. A graça não salva aquele que não quer ser fiel a ele. Sabe por quê? Porque Revelation, chapter 20, verse 15, the Bible says, "And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Lembra? E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. E sabe como é que nós temos que manter? Lembra. Revelation chapter 3, verse 5. "And he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and his angels." "E ao vencedor será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos." Mateus, capítulo 10, verso 32 ao 33. "Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus." Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Lembra, se está aqui até agora é porque é ovelha. Vamos para a eternidade. Pare de brincar. Se você era mais um que não tinha certeza da tua salvação, passe a ter no teu levantar. Põe Cristo em primeiro lugar. E qual é a oração? Pai, tapa os meus ouvidos, para mim não ouvir nada que não te convém durante o dia. Pai, põe escamas nos meus olhos, para que eu não venha cometer pecado contra o teu Espírito Santo, contra o Senhor. Lembra? Ainda que eu venha ouvir, passar, pegar um ônibus, qualquer coisa, um ônibus, ou passar isso, aquilo, outro, na rua, ouvir uma música que não tem nada a ver com o Senhor. Pai, que essa música faz barulho nos meus ouvidos, mas que ela não entrelaça, que ela não entranha nos meus ouvidos. Que seja repreendido em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Põe Cristo do teu deitar ao levantar na tua vida.